Bom dia, meus girassóis, tudo bem com vocês? Olha só, primeiramente quero agradecer por você estar me assistindo aí nesse mais um vídeo do canal, né? Onde a gente quer levar essas palavras aí de motivação, de fé, de coragem, de otimismo para vocês de uma maneira mais fácil, mais divertida, levando um pouquinho pro lado da culinária, para quem gosta de cozinhar. Aí você vai cozinhar e vai me ouvindo e vai pensando naquelas palavras, o quanto aquilo pode estar transformando a sua vida. É claro, se você quiser, né? Porque tudo depende da nossa vontade, né? Tudo depende do nosso querer. Então, para você que está chegando aí agora, eu já quero te agradecer, já quero pedir para você já dar o seu like, já compartilhar esse vídeo, falar para os seus amigos. Para você que não me conhece, eu me chamo Kelly Redígulo, eu sou chefe de cozinha, sou empreendedora, sou corretora, sou de tudo um pouquinho, mas tudo de uma forma a tentar levar palavras positivas, motivação, tudo através do aprendizado que eu vivi na minha vida e também do que a gente pode melhorar do nosso dia a dia. Então, o vídeo de hoje, gente, é justamente sobre um sentimento que muitas vezes a gente abandona no meio do caminho, né? Então, a nossa receita de hoje vai ser o quê? Vai ser a gente perseverar na persistência. Então, olha só, vou contar um pouquinho para vocês como é importante a gente ser persistente. Porque às vezes o nosso sonho, ele tá tão próximo de se realizar, só que a gente não acredita, ou a gente desiste, ou a gente acha que aquilo não vai dar certo, né? É até legal eu levar para o lado, né, da culinária, porque eu tenho uma passagem na minha vida muito interessante. Quem já me acompanha sabe que eu adoro contar história, né, gente? Então, senta que lá vem história, certo? Vamos lá! Quando eu acho que tinha uns 12 anos mais ou menos, a minha mãe, ela sempre fazia muito pão caseiro. Até hoje eu herdei isso. A minha avó fazia pão caseiro, né? A minha avó materna. A minha mãe também fazia muito pão caseiro e eu também sempre gostei muito de fazer pão caseiro. Aliás, olha, faz tempo que eu não faço pão caseiro, preciso fazer pão caseiro. Aliás, que já fala aí se você quer a receita do pão caseiro, receita de vó, de mãe, ó. Aí eu coloco aí pra você a receita desse pão caseiro aí, que faz história na nossa família, tá? E aí, gente, uma vez a minha mãe foi fazer um pão, né? Fez a receita e ela tinha mania de fazer a bolinha do fermento, colocar na água e esperar o fermento crescer, que aí daria o tempo, né, já de assar a massa. Só que naquele dia, o dia não tava muito quente, tava um dia meio frio, né, um dia nublado. E ela fez de manhã. Eu lembro que ela fez, eu tinha ido para a escola. Quando eu voltei, a bolinha ainda tava lá, não tinha subido nada, tava lá embaixo. E a minha mãe tava nervosa, o pão tava do mesmo jeito, não tinha crescido. E ela falou assim: eu não... Nossa, esse pão não cresceu, estraguei tudo, não sei o que, ficou nervosa. Eu falei: calma, mãe, espera. Ela esperou até umas 3, 4 horas da tarde e nada da bolinha subir e nada do pão crescer. Conclusão, minha mãe ficou nervosa, pegou o pão e jogou no lixo. Tinha aquele saco preto de lixo, né? E era aquele cesto grande. Minha mãe jogou. E aí passou, né? Colocou lá fora, aí já anoiteceu, fechou o dia, não sei o quê. Gente, quando foi de manhã que a gente acordou, a minha mãe foi abrir a porta. Quando a minha mãe abriu a porta, o cesto de lixo tinha transbordado. O pão, a massa do pão, ela tinha crescido. E aí, com a fermentação fechado no saco, aquilo começou a transbordar. Transbordou. E quando a minha mãe viu aquilo, ela ficou apavorada. Ela chorou, ajoelhou, pediu perdão para Deus, porque ela tinha jogado aquele pão no lixo, né? E aí ela se deu conta, né, que ela deveria ter tido um pouco mais de paciência, né, deveria ter sido um pouquinho mais persistente naquele propósito de deixar o pão dela crescer, e também o sentimento que ela colocou ali, porque ela ficou com raiva, porque não estava no tempo dela, ela queria que aquele pão tivesse crescido no tempo dela. Então, o nosso problema
é esse, gente. A gente quer as coisas no nosso tempo. No Antigo Testamento, tem uma passagem de Josué, né, que Deus fala para ele que eles vão passar por Jericó, e Jericó tinha aquelas muralhas, né, e não tinha como passar. E eles não tinham soldado suficiente, nem armadura, nada suficiente para poder passar aqueles muros de Jericó. E o que aconteceu? O Josué, às vezes ele se sentia enfraquecido na fé dele, porque ele achava que ele não tinha o dom que Moisés tinha, mas ele sempre pedia para Deus com muita fé, né? E aí ele pediu com muita fé e Deus falou para ele: Josué, faz o seguinte, vocês vão dar 7 voltas, vão orando e dando 7 voltas naquelas muralhas, né? Durante 7 dias, 7 voltas. E aí, Josué foi lá e ficou dando, né, com todo o seu exército, ficou cumprindo ali o que Deus tinha mandado fazer. E aí, gente, no 7º dia lá, né, o que aconteceu? As muralhas, elas se partiram, elas se quebraram sozinhas, né, através daquele som que eles estavam ali, né, orando, clamando a Deus. E aí, as muralhas se quebraram e deixaram de tal forma que eles conseguiram passar, né? Como se fosse um viaduto mesmo, como se eles estivessem para dar passagem para eles, né? E aí, o que aconteceu? O que juntou aí? Juntou fé, juntou persistência, né? Então, persistiu naquilo, né? Diante de tudo que se parecia obscuro, eles escolheram por persistir em acreditar. Então, na vida da gente é assim. Quantas vezes tá tudo tão próximo de acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente ouve alguma voz interior dentro da gente falando: calma, né? Espera um pouquinho, mas a gente não espera. Por quê? Porque a gente quer no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então a gente tem que persistir, a gente tem que acreditar, perseverar em cima dos nossos propósitos, daquilo que a gente quer. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje, sobre persistência, né? Sobre você ir lá e lutar, né? Como a história do pão. Calma, deixa eu me concentrar, vou fazer esse pão, não deu certo? Vai lá, conversa com o pão. Ô pão, por que você não tá querendo crescer, né? Vamos lá. Não, a gente já né? A gente já é imediatista, a gente já toma uma atitude e aí, o que acontece? Às vezes a gente joga tudo por água abaixo. Então, gente, persista, acredite, tenha fé, tenha coragem, tá? Vou deixar a receita do pão aqui para vocês. Faça o pão, comenta aqui para mim o que você achou da receita. E olha só, toda vez que eu coloco uma receita, eu deixo aí um like para vocês colocarem nos comentários para mim. Se vocês quiserem a live ao vivo daquela receita, eu gravo fazendo a receita. Mas tem que ter aí nos comentários, né, os compartilhamentos pra gente poder... Então, já deixa aí o seu curtir, o seu compartilhar, coloca aí o sininho para que a gente possa aí tá fazendo as receitas e tá trazendo mais vídeos para vocês, tá bom, gente? Até mais, um beijo. E não esquece aí de assistir os outros vídeos do canal, tá bom? É isso.